fiz um artigo na semana passada, abordando aí, inclusive, a figura de um deputado que levou um bebê repórter lá na Câmara, né, dos Deputados, fez um pronunciamento e tal, dizendo que não é pecado gostar ou gastar com bebê reborn e tal. Agora, isso aí está ensejando muitos estudos, né, Leilani, por parte dos profissionais da saúde mental, porque a gente sabe que, né, a Barbie de antigamente, a Suzy e tal, eram mecanismos de introdução da maternidade para as mulheres. E agora o tal do bebê reborn, tem gente que está abusando um pouco desses sentimentos, e aí os profissionais da saúde estão um pouco preocupados com isso. Então, eu gostaria de ouvir a sua análise a respeito de quem está criando essa dependência até exagerada com o chamado bebê reborn. É bem sobre isso, é uma dependência emocional, é uma carência, é uma falta e talvez um luto não vivido, não tratado, talvez alguém excluído da família. Então, quando a gente olha para esses comportamentos de trazer para a sua realidade uma boneca e tratar isso como filho, isso realmente é um caso de distúrbio e precisa de tratamento. Isso não é normal. Eu já brinquei muito de boneca e é muito importante a criança desenvolver esse ato de brincar, de cuidar, mas isso é dentro da infância. Em nenhum momento aquela boneca é real. Ela brinca, porque ela está desenvolvendo a sua cognição e ela sabe que é uma boneca, mas é diferente desses adultos que estão substituindo algo que está faltando ou algum trauma não resolvido e fazendo com que aquela boneca se torne real. Então, isso é muito preocupante e isso precisa de ajuda psiquiátrica, isso precisa e urgente. Então, a gente não dá para normalizar uma atitude dessa. Pessoas brigando, levando para o hospital, ocupando a fila de pessoas normais, crianças realmente doentes, querendo ser atendida, ou então brigando na justiça pela guarda e a paternidade daquela boneca, para saber quem é que vai ficar na separação. Então, são coisas que isso não é normal. Isso precisa de ajuda e intervenção, sim, psiquiátrica. Então, eu vejo o quanto nós estamos adoecendo, quantas mulheres precisam de tratamento e quanto falta esse auto-amor. Isso aí é um sinal muito claro de que eu não estou me amando, estou carente, estou gritando aos ventos que eu preciso ser amada, vista, reconhecida, e eu preciso de algo ali para que eu possa me garantir de que eu tenho uma valia. Então, não é só a boneca, é o jogo do tigrinho, são vários outros comportamentos que o ser humano está buscando para preencher um vazio, né, Roberto? São vícios. Então, mais importante ainda a gente estar antenado ao que está acontecendo, porque o ser humano está, de uma certa forma, vivendo as suas dores, às vezes suas dores estão gritando dentro do corpo, dentro da mente, pedindo por ajuda. E nós somos uma população que está caminhando para mais de 50% das pessoas vão ter um transtorno mental. Isso já é um estudo, já está anunciado isso como um problema na sociedade e no mundo. Nós somos o primeiro no mundo de ansiosos, nós somos o quarto em depressão, e agora nós estamos sabendo que todos nós estaremos com um transtorno mental na vida. Então, nós precisamos cuidar da saúde mental. Nós precisamos fazer terapia, nós precisamos encontrar ajuda, nós precisamos olhar para as nossas dores físicas e emocionais e não banalizar, e não achar que uma boneca pode suprir essa falta, essa carência. Então, é um aviso, é um alarme, sim, é uma bandeira vermelha, e não dá para normalizar uma situação dessa, né, Roberto? Sem dúvida nenhuma. E existe um outro particular também, né, Leilani, que deve ser abordado. Tem muitas mulheres que decidem não ter filhos, por exemplo. Inclusive jornalista, há uma jornalista famosa, a, esqueço o nome dela agora, mas ela decidiu, junto com o marido, a não ter filhos. E também existe, Leilani, e gostaria de ouvir o seu olhar sobre isso, um certo julgamento social das mulheres que decidem não ter filhos, porque, digamos assim, segundo, né, algumas pessoas, que querem mais intrigas e polêmicas do que qualquer outra coisa, essas mulheres que não criam filhos, elas tendem a ter um desenvolvimento profissional mais facilitado. E aí vira um bolo, né? Como você enxerga isso? Olha, realmente, quando a gente é mãe e é mãe
e você tem a disposição de maternar, não tem como você trabalhar o quanto eu trabalhava antes. Eu estou sentindo isso, porque você acaba sendo até um problema no ambiente de trabalho, porque eu não posso porque eu tenho que buscar meu filho na escola, eu não posso porque agora eu tenho que fazer o almoço, eu não posso esse horário porque então acaba que a mãe, ela não vai encontrar espaço em qualquer ambiente de trabalho. Só que eu não posso deixar de ser mãe, porque é algo que depende só de mim. Eu tenho um ser humano que precisa de mim. E se eu não estiver para o meu filho, eu estou criando um vazio também, porque eu não estou nutrindo essa criança. O que vai ser dessa criança com a falta de mãe, com a falta do pai? E nós sabemos qual é o caminho que as crianças se desenvolvem após a adolescência, buscando algo para preencher esse vazio. Nós conhecemos quais são as rotas de fuga. É droga. Hoje nós temos ali o vício da internet, nós temos a pornografia, nós temos muitas crianças caindo em mãos de pedófilos, porque o vazio precisa ser ocupado e alguém tem que nutrir aquele espaço. Então, maternar hoje, Roberto, estar trabalhando é algo muito desafiador. Então, eu vejo que a gente perde sim uma capacidade no trabalho e muitas oportunidades você deixa de ter por conta de ser mãe, que eu acho isso um certo também preconceito, porque nós precisamos trabalhar. E hoje nós vemos o maior número de mulheres crescendo a cada dia, as mães solos tendo que cuidar de tudo. E nós vemos muito pai que não está cumprindo com com as suas obrigações financeiras, e essa mulher está tendo que ter jornada tripla, quádrupla. Então, assim, está extremamente exaustivo para essa mulher. Essa mulher está adoecendo em uma sociedade que não está olhando para isso e muito menos acolhendo essa mulher. Então, realmente, eu vejo que mulheres que não querem ter filhos, talvez optem pelo trabalho. Talvez, ou então elas também sabem, elas têm a consciência de que elas não seriam uma boa mãe. Então, eu acho que a gente não tem que, não devemos julgar a atitude de uma mulher de não querer maternar, porque ela às vezes se conhece, ela sabe as suas dores, ela sabe as suas falhas. Então, eu acho muito mais corajoso uma mulher falar: eu não vou ter filho, porque ela sabe que, na verdade, não é que ela não consegue, ela não quer, porque ela sabe todos os sentimentos envolvidos na maternidade. E talvez é um gatilho muito grande que ela não vai dar conta de olhar para isso. Então ela prefere ser uma workaholic, trabalhar e tá tudo certo. Então cada um sabe as suas dores. Então, nós precisamos respeitar. Agora, uma mulher que tem filho, mas terceiriza a maternidade, daí tá tudo certo. Mas ela fez um filho, então ok. Mas aí ela foi mãe, ela nutriu aquela criança. Então, é muito mais responsável o ato de uma mulher negar a maternidade porque sabe que ela não vai dar conta de toda essa responsabilidade, do que uma mãe que simplesmente acha que devemos crescei-vos e multiplicai-vos, então tá tudo ok, mas alguém que cuida dessa criança, porque eu vou trabalhar, porque eu quero a minha vida mais tranquila, a vida de mulher livre para fazer o que eu quero. Porque após o momento que você tem um filho, Roberto, você já não é mais livre de pensar só em você. Eu digo que eu nunca mais fui à praia e deitei ali, dormi na areia sem se preocupar. E nunca mais, porque você tem um pedaço seu ali que precisa de cuidado e que é uma extensão do seu amor, um amor que eu falo que é incondicional mesmo. A gente dá vida pelo nosso filho. E isso é um prazer maternar, mas para muitas é um peso. Então, se esse ato de maternar é um peso, não tenha filho. Tenha cachorro, tenha gato, qualquer outra coisa, né? Quer um bebê reborn, ok, mas se você não quiser tratar, se você acha que precisa de algo para nutrir, cachorro, gato, periquito, boneca, vai buscar essa nutrição através do autoconhecimento, desse amor próprio, vai curar essa ferida infantil, porque todo esse vazio está relacionado a 0 a 7 anos da sua idade, com pai e mãe. E se a gente não cura essas feridas, a gente está buscando ainda essa compensação na vida adulta, colocando animais ou bebê de plástico no lugar, ou jogos,
ou drogas e outras coisas. Então, todo ser humano precisa buscar ajuda, porque nós estamos, às vezes, repetindo os padrões por falta de cura, por falta de cicatrizar essas dores. Então, nós vamos nos relacionando com as pessoas através dos padrões de crenças que herdamos e ouvimos lá atrás, que não é nosso. A gente roda 95% e no inconsciente, é o que alguém colocou aqui dentro, coisas que já precisam ser atualizadas, e nós estamos o tempo todo com as feridas emocionais abertas, atraindo mais do mesmo. Então, não é a questão não é não quero ter filho, a questão é o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Eu quero ser mãe por quê? Não quero ser mãe, por quê? Porque realmente ser mãe é um ato de amor muito grande e uma responsabilidade para o resto da sua vida. Você nunca mais vai ser uma pessoa solteira, uma pessoa livre, uma pessoa que faz o que quer a hora que quer. A partir do momento que você é mãe, você tem que estar disposta a se amar e amar o próximo, essa extensão de si mesma, que é o próprio filho. Então, é muito importante a responsabilidade. Mas o que eu vejo é muitas mães que só querem dar um filho para alguém. Ah, eu quero dar um filho, eu quero dar um neto para a avó, eu quero dar um filho para o meu marido, mas ela mesma não queria ter esse filho. Eu vejo muitas situações. Daí ela delega essa responsabilidade. São 5 babás. Tem problema? Ai, leva na terapia. Ai, estou com problema na escola, contrata professor particular. Mas a mãe precisa nutrir essa criança, porque às vezes todos os sintomas, às vezes não, 100% dos sintomas da criança começa tratando com pai e mãe. Quando você trata os pais, você resolve toda a birra da criança. Sem contar, né, Leilani, antigamente, no máximo, as mulheres faziam comparações em encontros, né, chás entre as amigas, atividades voluntárias, filantrópicas e tal. Mas hoje, com essa tal da internet, com essa tal da mídia social, as mulheres têm informações a todo instante. Então, na minha opinião, modesta opinião, existe uma pressão comparativa ainda maior devido à exibição de tudo isso pelas mídias sociais. Sim, a mídia impõe que muitas vezes nós devemos ter até um comportamento egoísta, de olhar mais para a gente, mas a gente vai deixando de olhar para os nossos, que é muito importante também. Eu digo sempre para as mães que frequentam os meus aulões, que se você quer ter uma vida tranquila e orgulho de toda essa sua história de vida, cuide da sua casa. Casa, quando eu falo casa, é corpo, o seu corpo é o seu templo, as pessoas que estão ao seu redor, cuide, ambiente casa, ambiente corpo e as pessoas que estão ao seu redor, que são as pessoas que têm que estar saudável. E para isso é você sim, é Deus em primeiro lugar, você em segundo e depois os outros. E esses outros é a sua família, é a sua base. Porque esse tempo é muito importante para você estimular os hábitos, os comportamentos, as crenças saudáveis. Então, esse é o momento da gente consolidar a família. Porque o que eu vejo, Roberto, esses adolescentes imitando animais para a rua, é tudo para chamar atenção. Essas mulheres pegando bebê de plástico, esses adolescentes falando que agora virou gato. O que é isso? É para chamar atenção, é uma falta. Não houve esse preenchimento de valores e principalmente de amor. Não houve esse pai, essa mãe realmente nutrindo essa criança. Então eu falo, cuide dos seus, cuide de você, cuide da casa, cuide dos seus. Implante bons hábitos, comportamentos, coloque a vida espiritual em prática, não apenas falar eu creio em Deus, não, exerça. Exerça os ensinamentos, aplique, demonstre para os seus filhos, porque isso faz toda a diferença na família. E nós estamos perdendo os bons hábitos, nós estamos deixando de lado coisas que unem a família e que vai trazer esse valor, os valores inegociáveis para que os nossos adolescentes, amanhã nossas crianças e adolescentes possam tomar boas decisões
E porque não tem como a gente controlar o tempo todo com quem ele anda, mas quando ele tiver em situações que possa colocar esses valores em risco, ele vai acender ali a luz vermelha e ele vai se recuar, porque ele vai lembrar o quanto essa família nutriu, foi amorosa, esteve presente. O problema é que sem dúvida. nós estamos vendo uma sociedade muito mais ocupada com trabalho, com rede social, com o parecer, com o ter, mas não ser. Então eu falo que seja feliz no simples e busque essa força interna mesmo, busque mais a Deus e ser uma pessoa mais saudável, que esse é o caminho. E mostre isso para os filhos, porque qual é a geração que nós estamos criando? O que vai ser dessas crianças abandonadas e só ensinadas por youtuber ou celular? O que vai ser dessa geração? Como que essas crianças vão estar crescendo e tomando boas decisões numa empresa, gerenciando? Como que vai ser essa criança se ela não está tendo o básico? E o básico do arroz feijão nutricional, que é amor de pai, amor de mãe, atenção de pai, atenção de mãe. Como vai ser esse adolescente buscando validação lá fora a qualquer custo? Então eu falo que nós temos que tomar uma posição na sociedade como mãe, como pai, exercer essa maternidade, exercer essa paternidade com amor. Tá faltando amor dentro de casa.